Por que sentimos tamanha curiosidade pelo que está fora de nosso alcance? A psicologia nos brinda com algumas respostas fascinantes para essa indagação, especialmente quando o assunto é amor e interações humanas. Hoje, vamos investigar 6 aspectos intrigantes da psicologia que podem levar qualquer pessoa a refletir sobre sua própria essência. Mas, atenção, estes conhecimentos não devem ser usados de forma manipuladora em relacionamentos pessoais. A primeira regra que muitas vezes ouvimos é que a previsibilidade mata o interesse. Mas será que isso é sempre verdade? Somos, por natureza, seres curiosos, atraídos pelo desconhecido e por mistérios que desafiam nossa compreensão. Quando nos tornamos previsíveis, nos transformamos em uma história repetida, cada linha, cada cena, sem surpresas. E como sabemos, as pessoas se aborrecem rapidamente com o óbvio, especialmente em relações onde a emoção do desconhecido mantém tudo interessante. Vou te contar alguns estudos psicológicos que explicam por que sentimos atração pelo que está fora do nosso alcance. Estudos psicológicos indicam que sentimos atração pelo que está fora de nosso alcance devido a uma combinação de fatores emocionais, cognitivos e comportamentais que envolvem a busca por recompensas incertas e o desejo humano de fechar lacunas de conhecimento ou experiência. Aqui estão alguns estudos que ajudam a explicar esse fenômeno. O efeito da escassez é uma teoria que sugere que atribuímos mais valor às coisas que são raras ou difíceis de alcançar. Isso foi explorado por psicólogos como Jack Bram em sua teoria da reatância psicológica, que afirma que, quando algo se torna inacessível ou difícil de obter, nosso desejo por isso aumenta. Essa teoria explica por que, quando uma pessoa parece distante ou indisponível, podemos nos sentir mais atraídos por ela. Exemplo: em relacionamentos, quando alguém é emocionalmente distante ou fora de alcance, isso pode criar uma aura de mistério e exclusividade que desperta maior interesse, como se a pessoa fosse uma recompensa rara. A teoria da incerteza sugere que o cérebro humano se engaja fortemente em situações onde não há garantia de resultados. Na pesquisa de Martin Seligman sobre o desamparo aprendido, ele mostrou que quando as pessoas não conseguem prever o resultado de suas ações, tendem a continuar tentando na esperança de uma recompensa. Aplicado às interações sociais, isso pode explicar por que somos atraídos por pessoas que se mostram emocionalmente incertas ou imprevisíveis. Exemplo: a imprevisibilidade em um relacionamento gera uma expectativa constante de será que vai dar certo? O que mantém o interesse elevado. O cérebro fica envolvido no jogo de tentar prever o comportamento da outra pessoa. O efeito Zeigarnik descreve a tendência humana de lembrar de tarefas inacabadas mais facilmente do que aquelas completadas. Nomeado após a psicóloga russa Bluma Zeigarnik, esse efeito se aplica às interações humanas. Quando algo parece incompleto ou não resolvido em um relacionamento ou interação, somos mais propensos a pensar constantemente sobre isso. Exemplo: se alguém está emocionalmente distante ou envia sinais mistos, o efeito Zeigarnik faz com que a pessoa envolvida fique pensando constantemente sobre aquela interação incompleta, alimentando a curiosidade e o desejo de fechar o ciclo. Segundo a teoria da comparação social de Leon Festinger, temos uma tendência inata de avaliar nosso valor ou competência ao nos comparar com os outros, especialmente com aqueles que consideramos superiores ou que estão em uma posição de poder ou exclusividade. Quando alguém está fora de nosso alcance, isso pode nos levar a nos esforçarmos mais para ganhar sua aprovação, ou até mesmo a aumentar o valor percebido dessa pessoa. Exemplo: em situações românticas, podemos sentir atração por pessoas que parecem inacessíveis ou melhores de alguma forma, e isso nos leva a tentar ganhar sua atenção ou afeto. Outro conceito de Festinger
A teoria da dissonância cognitiva afirma que quando há uma contradição entre nossas crenças e nossas ações, sentimos um desconforto psicológico. Quando sentimos que algo ou alguém está fora de nosso alcance, isso pode criar uma dissonância cognitiva. Queremos essa pessoa, mas não podemos tê-la. Para reduzir esse desconforto, tentamos justificá-lo, racionalizando a importância dessa pessoa, ou o quanto ela significa para nós, o que pode aumentar ainda mais nosso interesse. Exemplo: se alguém nos rejeita ou se afasta, a dissonância entre o nosso desejo por essa pessoa e sua indisponibilidade pode aumentar nossa atração, pois tentamos justificar nossa persistência. O psicólogo B.F. Skinner estudou o comportamento através de condicionamento operante e descobriu que recompensas intermitentes, não consistentes, são as mais eficazes para manter um comportamento. Quando a recompensa ou atenção é oferecida de maneira imprevisível, isso aumenta o tempo que alguém permanece envolvido no processo, esperando pela próxima recompensa. Esse princípio é semelhante ao funcionamento das máquinas caça-níqueis, onde a incerteza do prêmio faz com que as pessoas continuem jogando. Exemplo: em interações românticas, se uma pessoa é imprevisível em seus gestos de afeto ou comunicação, o outro indivíduo pode ficar viciado nessa incerteza, sempre esperando a próxima recompensa emocional. Por que somos tão atraídos pelo que está além do nosso alcance? A psicologia nos oferece respostas fascinantes para essa questão, especialmente no que se refere ao amor e às interações humanas. Ao longo deste vídeo, vamos explorar 6 aspectos psicológicos que podem fazer qualquer um refletir profundamente sobre sua própria essência. No entanto, é importante ressaltar: essas ideias não devem ser usadas de forma manipuladora em relacionamentos pessoais. Um princípio amplamente conhecido é que a previsibilidade pode matar o interesse. Mas será que isso é sempre uma verdade absoluta? Nós, como seres humanos, somos naturalmente atraídos pelo mistério, pelo desconhecido e por aquilo que desafia a nossa compreensão. Quando nos tornamos previsíveis, nossa história se transforma em algo que já vimos muitas vezes. Cada cena, cada linha, sem nenhuma surpresa. E as pessoas, principalmente em relacionamentos, se entediam rapidamente com o que é óbvio e previsível. Manter o interesse de alguém, portanto, pode exigir uma certa imprevisibilidade. Mas aqui está o segredo. Não se trata de manipulação, e sim de criar uma dinâmica onde a recompensa e a incerteza caminham juntas. Isso desperta curiosidade e mantém a outra pessoa envolvida, assim como uma máquina caça-níquel, onde cada jogada traz a expectativa de algo novo. Número 1. Curiosidade e psicologia do interesse. Na psicologia, a curiosidade pode ser descrita como o desejo de reduzir a incerteza. O cérebro, quando confrontado com algo que não entende ou não pode prever, entra em um estado de alerta e busca respostas. A cada novo mistério, nos sentimos impelidos a saber mais, a resolver o enigma, e quanto mais difícil ou inacessível algo parece, mais desejamos aquilo. Aqui, cite o efeito da escassez, e como o fato de algo ou alguém parecer fora de alcance aumenta nosso desejo. Quando algo é raro ou difícil de conseguir, nossa mente valoriza essa coisa ainda mais, uma vez que o escasso é visto como mais precioso. Você já percebeu como algo simples como um novo lançamento de smartphone se torna uma febre porque as unidades são limitadas? De repente, aquela tecnologia que talvez nem seja tão revolucionária assim, se torna um objeto de desejo. Isso não acontece só com produtos, mas com pessoas também. Quando alguém parece estar sempre fora do nosso alcance, nossa mente começa a atribuir mais valor a essa pessoa, como se ela fosse única. A teoria da incerteza explora como o cérebro humano reage a situações onde não há garantia de resultados. Nosso cérebro gosta de previsibilidade e tenta constantemente antecipar o que vai acontecer, buscando padrões.
Quando essa previsibilidade é quebrada, especialmente em relacionamentos ou interações sociais, nosso interesse pode aumentar, porque a incerteza gera uma sensação de desafio e curiosidade. No contexto das interações humanas, a imprevisibilidade envolve agir de forma que a outra pessoa nunca tenha certeza sobre o que esperar de você. Isso cria uma espécie de tensão e expectativa, porque o cérebro fica constantemente tentando resolver o enigma da outra pessoa. Em vez de estar sempre disponível ou agir de maneira óbvia, a pessoa imprevisível mantém o outro interessado ao variar suas reações, atenção e envolvimento. Por que a imprevisibilidade é tão poderosa? Curiosidade e recompensa. Quando algo ou alguém é imprevisível, isso ativa os circuitos de recompensa no cérebro. O ser humano é naturalmente curioso, então a incerteza provoca uma necessidade de descobrir o que vai acontecer a seguir. Essa curiosidade gera um interesse contínuo, porque a mente se mantém ocupada tentando prever o próximo movimento da outra pessoa. Expectativa constante. A imprevisibilidade cria um ciclo de expectativa. Imagine um jogo onde você nunca sabe qual será o próximo resultado. Essa incerteza mantém as pessoas envolvidas, pois sempre há a esperança de uma nova recompensa, seja um gesto de carinho, atenção ou aprovação. Esse princípio funciona de forma semelhante aos jogos de azar, onde a incerteza sobre o prêmio mantém as pessoas jogando. Emoções intensificadas. Quando estamos em uma situação imprevisível, nossas emoções ficam mais intensas. A alegria de receber a atenção de uma pessoa imprevisível é maior do que de uma previsível, porque não era algo garantido. A incerteza amplifica a emoção, fazendo o outro valorizar ainda mais esses momentos de conexão. Relacionamento com uma pessoa imprevisível. Imagine que você está saindo com alguém que nem sempre age de maneira previsível. Às vezes, essa pessoa é extremamente carinhosa, demonstrando atenção e afeto de forma intensa. Envia mensagens carinhosas, elogia, marca encontros, faz surpresas agradáveis. Nessas ocasiões, você sente que a conexão entre vocês é forte e significativa. Contudo, em outros momentos, essa mesma pessoa parece mais distante. Talvez ela não responda suas mensagens rapidamente, esteja ocupada com outras coisas, ou demonstre menos interesse do que o esperado. Esse vai e vem de atenção cria uma sensação de incerteza sobre onde você está no relacionamento. Você começa a se perguntar: será que fiz algo de errado? Será que ele está perdendo o interesse? Ou, quando ele vai me dar atenção novamente? Como o cérebro reage a essa imprevisibilidade, curiosidade e foco aumentado? Quando a outra pessoa age de maneira imprevisível, o cérebro entra em um estado de alerta. Ele tenta encontrar um padrão e entender o comportamento, porque há uma necessidade de reduzir a incerteza. Isso faz com que você comece a pensar mais na pessoa, tentando decifrar as razões por trás de suas atitudes. Em vez de se desligar emocionalmente, você se envolve ainda mais, porque o mistério mantém sua mente ocupada. Criação de expectativa. Nos momentos em que a pessoa é distante, você fica aguardando a próxima interação significativa. O cérebro começa a criar expectativas, imaginando quando a pessoa voltará a ser carinhosa ou atenciosa. Esse jogo psicológico faz com que cada interação positiva se torne ainda mais valiosa. O carinho e a atenção parecem mais intensos, justamente porque não são garantidos o tempo todo. Recompensa emocional. Quando, após um período de distância ou silêncio, a pessoa volta a ser carinhosa, o alívio emocional que você sente é maior do que se essa atenção fosse constante. A imprevisibilidade amplifica o valor emocional das interações positivas, porque elas são vistas como recompensas depois de momentos de incerteza. Isso é similar ao que acontece com jogos de azar. O fato de não saber quando a recompensa virá torna a experiência mais envolvente. Atração e desejo.
Devido a essa dinâmica imprevisível, você pode acabar sentindo que está mais atraído pela pessoa. A imprevisibilidade pode despertar sentimentos mais intensos, tanto de desejo quanto de preocupação. Como você nunca tem certeza do que vai acontecer a seguir, fica emocionalmente mais envolvido no relacionamento, sempre buscando resolver o mistério da outra pessoa. Efeito no relacionamento. Esse tipo de imprevisibilidade pode ser excitante, especialmente no início de um relacionamento, onde o mistério e a descoberta mantêm a chama acesa. No entanto, se levado ao extremo, pode gerar ansiedade e insegurança. Quando uma pessoa não sabe o que esperar da outra, pode acabar criando um ciclo de dependência emocional, onde a busca pela validação e afeto da pessoa imprevisível se torna central. Número 2. O efeito Zeigarnik, o poder dos ciclos inacabados. O efeito Zeigarnik é um conceito psicológico que descreve a tendência humana de lembrar mais de tarefas inacabadas do que das completadas. Ele foi descoberto pela psicóloga russa Bluma Zeigarnik na década de 1920, após observar que garçons eram mais propensos a lembrar dos pedidos de mesas incompletas do que das que já haviam sido pagas. Esse efeito está profundamente ligado à nossa necessidade de fechar ciclos ou completar tarefas. Quando algo está inacabado, nossa mente continua a revisitar aquilo repetidamente, criando uma sensação de incompletude que nos incomoda até que a situação seja resolvida. Como o efeito Zeigarnik funciona em relacionamentos. Agora vamos aplicar esse conceito às interações humanas, especialmente nos relacionamentos. O efeito Zeigarnik pode ser muito poderoso para manter alguém pensando em outra pessoa de maneira contínua. Isso acontece porque quando uma interação emocional ou romântica parece incompleta, a mente da pessoa envolvida tende a ficar obcecada em resolver essa pendência, buscando um fechamento ou uma conclusão. Imagine que você está conversando com alguém de quem gosta e a interação está indo bem, mas a pessoa deixa a conversa de repente, talvez respondendo com algo vago ou interrompendo a interação sem dar um fechamento claro. Isso cria uma sensação de incompletude emocional. Sua mente pode começar a girar em torno daquela conversa, pensando em todas as coisas que poderiam ter sido ditas, como a conversa poderia ter terminado de forma mais satisfatória, ou até tentando imaginar por que a outra pessoa agiu dessa maneira. Por causa do efeito Zeigarnik, seu cérebro não desliga dessa situação tão facilmente, pois ela não foi fechada. Você acaba voltando a pensar na pessoa e no que poderia acontecer na próxima interação, porque sente uma necessidade natural de resolver o ciclo inacabado. Isso faz com que a outra pessoa permaneça em seus pensamentos por mais tempo. Incompletude gera curiosidade. Quando algo parece inacabado, nossa curiosidade aumenta. Queremos saber o que aconteceu, como a situação poderia ter se resolvido, ou qual seria o próximo passo. Essa busca por completar o ciclo mantém nossa mente envolvida na pessoa ou na situação. A mente fica presa no ciclo. O cérebro tende a revisitar constantemente situações inacabadas, porque ele quer encerrar o ciclo. Se uma pessoa te deixa com perguntas sem resposta, ou com um sentimento de que algo importante ainda está por acontecer, isso provoca um desejo emocional de continuar investindo na relação ou na interação até que você se sinta satisfeito. O poder do mistério. A falta de fechamento em uma interação cria um mistério. Você pode começar a se perguntar: será que fiz algo de errado? Por que a pessoa agiu assim? Ou, o que vai acontecer na próxima vez que conversarmos? Esse tipo de pensamento contínuo mantém o outro em sua mente, alimentando o interesse, a curiosidade e até o desejo de um novo contato. Número 3. Teoria da comparação social. Desejo pelo inacessível. A teoria da comparação social, proposta por Leon Festinger na década de 1950, sugere que os indivíduos avaliam seu próprio valor, habilidades e crenças, comparando-se com os outros.
Essa comparação pode influenciar como nos sentimos em relação a nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. Como a teoria da comparação social funciona. Base da comparação. Quando nos comparamos a pessoas que consideramos superiores, frequentemente podemos sentir que precisamos melhorar ou nos esforçar mais para alcançar um certo padrão. Isso é particularmente verdadeiro em situações sociais ou românticas. A comparação pode ocorrer de várias maneiras. Comparação descendente. Comparar-se com pessoas que estão em uma situação inferior à sua, o que pode aumentar a autoestima e a sensação de satisfação. Comparação ascendente. Comparar-se com pessoas que estão em uma situação superior, o que pode motivar a autoaperfeiçoamento, mas também gerar sentimentos de inadequação. Desejo pelo inacessível. Quando olhamos para pessoas que parecem estar em um nível superior, seja em termos de aparência, sucesso, carisma ou habilidades, isso pode gerar um forte desejo de alcançá-las ou se aproximar delas. O fato de alguém parecer inacessível pode intensificar ainda mais essa atração. Isso ocorre porque, ao avaliar essa pessoa como melhor ou superior, a sensação de que conquistá-la se torna um desafio que pode aumentar o desejo por ela. Exemplo prático em relacionamentos. Imagine que você está interessada em alguém que você considera muito atraente e carismático. Essa pessoa pode ser alguém que parece ter tudo, uma aparência impressionante, uma personalidade envolvente e uma vida social ativa. Quando você se compara a ela, pode começar a pensar: eu gostaria de ser como ela, ou ela é tão diferente de mim. Essa comparação pode provocar uma mistura de emoções. Atração intensificada. O desejo por essa pessoa pode aumentar, pois ela representa um ideal que você gostaria de alcançar. Essa aspiração pode fazer você querer se aproximar dela, não apenas pela conexão emocional, mas também para melhorar em relação ao que você vê como ideal. Motivação para melhorar. A comparação pode levar a um impulso para trabalhar em si mesma, seja mudando o estilo, aprimorando habilidades ou buscando novas experiências. Isso é comum em situações onde a pessoa se sente motivada a se equiparar àqueles que admira. Insegurança e dissonância. Por outro lado, essa comparação pode gerar insegurança. Você pode começar a duvidar de seu próprio valor, questionando se realmente tem o que é necessário para conquistar essa pessoa, ou se ela está fora do seu alcance. Isso pode criar um ciclo de comparação que afeta sua autoestima. Por que a teoria da comparação social mantém o desejo? Idealização do outro. Ao ver uma pessoa como superior ou inacessível, você pode começar a idealizá-la. Essa idealização pode amplificar o desejo, pois você começa a construir um mundo ao redor da ideia de que essa pessoa é perfeita de alguma forma, o que aumenta sua atratividade. Vamos para o desafio e motivação. O desejo de conquistar alguém que parece estar em um nível diferente pode se tornar um desafio que você deseja enfrentar. Isso cria um senso de competição não apenas com a pessoa, mas também consigo mesma, motivando a se esforçar mais em diferentes áreas da vida. Emoção da incerteza. A percepção de que alguém é inacessível também alimenta a emoção da incerteza. O não saber se você pode realmente conquistar a pessoa, ou se ela se interessará por você, mantém a chama do desejo acesa, tornando a busca ainda mais emocionante. Ligação com o estoicismo. O estoicismo enfatiza a importância de focar em nossos próprios valores e não nos deixarmos abalar pela comparação com os outros. Ao cultivar a autoconfiança e a aceitação do que somos, podemos encontrar um caminho mais saudável para relacionamentos, evitando a armadilha da comparação que pode gerar insegurança e descontentamento. Número 4. Dissonância cognitiva. O desconforto que aumenta o desejo. A dissonância cognitiva é um conceito psicológico introduzido por Leon Festinger em 1957,
que se refere ao desconforto mental que sentimos quando temos crenças, atitudes ou comportamentos que estão em conflito entre si. Essa tensão pode ocorrer quando nossas ações não correspondem às nossas crenças, ou quando temos informações que contradizem o que acreditamos. Como a dissonância cognitiva funciona? Conflito interno. Quando nos deparamos com uma situação que desafia nossas crenças ou valores, experimentamos um desconforto psicológico. Por exemplo, se você valoriza a honestidade, mas mente para alguém, pode sentir culpa ou desconforto, pois suas ações não estão alinhadas com suas crenças. Busca por consistência. Para aliviar essa dissonância, tendemos a buscar consistência entre nossas crenças e ações. Isso pode envolver mudar nossas crenças, mudar nosso comportamento ou justificar nossas ações para reduzir o desconforto. Racionalização. Muitas vezes, tentamos racionalizar nossas escolhas ou ações de maneira a justificar a dissonância. Isso pode levar a uma interpretação distorcida da realidade, onde convencemos a nós mesmos que o que fizemos estava certo ou aceitável. Exemplo prático em relacionamentos. Vamos aplicar a dissonância cognitiva em um contexto de relacionamentos. Imagine que você se apaixonou por alguém que a princípio pareceu interessado, mas, eventualmente, começou a demonstrar desinteresse ou até mesmo rejeição. Desejo e rejeição. Você sente um forte desejo por essa pessoa, mas a rejeição gera um conflito interno. De um lado, você quer estar com ela e sente que ela é especial. Do outro, as ações dela, como se afastar ou não demonstrar interesse, contradizem essa crença. Aumento do desejo. Esse conflito gera dissonância cognitiva. Para aliviar essa tensão, você pode tentar justificar seu interesse por ela, racionalizando que talvez a pessoa esteja apenas ocupada ou não percebeu o quanto você se importa. Essa racionalização não apenas reduz o desconforto, mas também pode intensificar seu desejo, já que você começa a idealizá-la, vendo-a como uma conquista ou um prêmio a ser conquistado. Foco na recompensa. Como você está em um estado de dissonância, pode se sentir ainda mais motivada a continuar investindo na relação, acreditando que seu amor pode ser provado e que, eventualmente, a pessoa reconhecerá seu valor. Esse processo de racionalização pode fazer com que o desejo por essa pessoa aumente, mesmo que ela não corresponda. Por que a dissonância cognitiva mantém o desejo? Justificativas que intensificam o desejo. Ao racionalizar o seu desejo, você acaba aumentando o valor que atribui à pessoa. Você pode começar a pensar: se eu estou tão disposta a enfrentar essa rejeição, é porque ela realmente vale a pena. Isso pode levar a um ciclo em que você se torna ainda mais obcecada pela ideia de conquistar essa pessoa. A necessidade de fechamento. O desejo de resolver a dissonância pode fazer com que você busque uma resposta ou fechamento. Isso pode resultar em uma intensa fixação na pessoa, pois você sente que deve corrigir a situação para alinhar suas crenças com a realidade. Reforço do comportamento. À medida que você tenta vencer a rejeição ou a distância emocional, pode se engajar em comportamentos que reforçam o desejo, como buscar constantemente a atenção da pessoa, mesmo que isso não traga o resultado desejado. E lembre-se, o desejo é uma energia que se alimenta de conexão, seja através de um sorriso sincero, uma conversa envolvente ou uma ação gentil. Você pode ser a luz que brilha na vida das pessoas. Então, esteja preparado para ser o centro das atenções. Envolva-se em suas paixões, busque novos conhecimentos e nunca pare de se aprimorar. Ao fazer isso, você não apenas fará com que as pessoas pensem em você, mas também deixará uma marca positiva em suas vidas. Agora, vá em frente. Seja o ímã que atrai as mentes e corações. E lembre-se, a jornada do autodescobrimento e do amor próprio é a maior aventura que você pode viver.
Faça cada momento contar e inspire aqueles ao seu redor a também embarcar nessa jornada incrível. Se você deseja explorar mais sobre esses temas fascinantes, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos desvendar os segredos que fazem qualquer um pensar em você sem parar.